Alô, Psi! Estamos aqui para mais um cafezinho com esquemas e não me abandone, porque hoje nós vamos falar desse esquema que é danadinho, o esquema de abandono. Fica aí, confere. Alô, Psi! Vamos falar do esquema de abandono, então. Esse esquema que é tão dolorido e que tem cargas emocionais tão potentes. E por que isso acontece? Porque ele é formado numa fase muito precoce da criança. Vamos pensar lá nessa fase pré-verbal, a criança é muito pequenininha ainda, está ainda se formando, o cérebro está se formando. E a instabilidade dos vínculos gera então aí uma grande ansiedade por falar do perigo aí de sobrevivência. Então, o que acontece? Esse registro fica marcado e depois isso vai aparecer nas outras relações. Então, toda vez que uma relação termina, esse esquema acaba sendo ativado, mas não só aí. As pessoas que têm esquema de abandono, elas têm uma hipervigilância com relação a sinais de afastamento. Então, quando o parceiro se afasta, ou seja, porque está entediado, porque está com algum problema, ou porque mesmo, enfim, quer dar atenção para um outro amigo, para uma outra pessoa, a pessoa que tem um esquema de abandono fica muito ansiosa porque o perigo é sempre iminente de abandono. Então, ela está sempre cuidando qualquer sinal para verificar se esse abandono é possível. Então, ela passa por todo o ciclo de sofrimento do abandono, mesmo que ele não esteja acontecendo de fato. E qual que é esse ciclo? Começa com medo, com ansiedade, depois vai para o luto, a dor, como se aquela perda estivesse mesmo acontecendo, e depois vem a raiva pela dor que sentiu. Então, muitas vezes, quem se relaciona com as pessoas que têm esquema de abandono não entende a dor que elas sentem, porque de fato o abandono não ocorreu. Mas a pessoa que tem, ela viveu aquele momento de afastamento do parceiro como um abandono real, e por isso ela reage. E a gente tem dois tipos de esquema de abandono. O esquema de abandono com dependência, que é se a pessoa me deixar, eu não sei como sobreviver sem ela. Então tem aí uma dependência das questões de vida diária mesmo. Mas tem um outro tipo de esquema de abandono, que é um esquema de abandono mais ligado à sensação de perda emocional, que é tu teres um vínculo e perder. Então, a pessoa experimentou isso na sua vida, ter um vínculo instável, onde ela tinha e perdia. E aí, na adultez, o que acontece? Essa sensação de término nas relações faz com que a pessoa sinta que perde o vínculo com a humanidade. E aí, ela teme a sensação que vem depois, que é como se ela fosse arremessada no vazio. E aí também é um esquema bastante dolorido para a gente trabalhar. E como ele é muito dolorido, o que a gente recomenda na clínica? Que a gente explore com o cliente essas sensações corporais. Por exemplo, no trabalho com cadeiras, a gente explora essas sensações porque, como eu disse, é um esquema pré-verbal e muitas vezes não tem palavras atreladas a isso que o cliente consiga realmente expressar ou definir a dor que ele sente. Então, a gente explora as sensações corporais. Então, qualquer dúvida, deixei nos comentários. E agora a gente começa aqui no nosso quadro do Café com Esquemas, esse estudo dos esquemas, para que a gente possa entender todos os esquemas, como eles funcionam, tá certo? Um beijo grande, até o nosso próximo Cafezinho com Esquemas.